Então, boa noite, né? Boa noite, e a todos que estão nos acompanhando na página do Face da Savipa, da Associação São Vicente de Paulo. Estamos aqui com o nosso estudo e ação sistêmica da Palavra de Deus. Estudo para conhecer mais aquilo que Deus quer na nossa vida e ação sistêmica porque colocamos em prática essa palavra. Até mesmo no final, vamos colocar nos comentários abaixo da gravação, um exame de consciência sobre o tema que vamos falar hoje e depois algumas indicações, algumas sugestões de propósitos para fazer durante a semana. Então a gente vai colocar em ação a palavra de Deus. Estamos meditando sobre o Evangelho de São Marcos, também tem a gravação da semana passada, para aqueles que quiserem um pouquinho se situar. E hoje vamos falar do capítulo 1, então, Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 31. Então, capítulo 1, versículos 29 a 31. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. E sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou, e ela se pôs a servi-los. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Então vamos rezar uma Ave Maria, pedindo que Nossa Senhora peça ao Espírito Santo que vai nos conduzindo nesse momento de oração e de estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. São Vicente de Paulo, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículos do 29 a 31, que foi a cura da sogra de Pedro. Nós vimos já nos encontros passados como São Marcos, ele mostra um Jesus dinâmico, um Jesus que está sempre em movimento e coloca os outros em movimento. É importante ver como no próprio capítulo 1, no versículo 14, né, diz que depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia. Está em singular. Aí logo depois vem a vocação dos primeiros apóstolos, que ele chamou eles e eles seguiram Jesus. Então, como é interessante já agora no versículo 29, que nos diz já esse verbo no plural. Dirigiram-se. Olha só. Então já Jesus, que estava em movimento, já colocou outros também em movimento. E assim tem que ser também na nossa vida. Né? Jesus, nesse nosso encontro, nesse nosso momento, passa na nossa vida através da sua palavra e quer que a gente também se coloque em movimento na nossa vida. E justamente essa passagem nos fala de uma pessoa que não estava em movimento, que justamente estava parada, deitada, que era a sogra de Pedro. Estava com febre.
Então é claro que Jesus chega, os discípulos, sem tardar, né, falaram: Jesus, cura ela, e Jesus curou. Realmente foi uma cura física. A febre passou e nos diz que imediatamente, quando a febre passou, ela se colocou a servir. Então se colocou em movimento, se colocou na dinâmica da caridade. Olha só. Então, Padre Diego, qual é o tema da passagem de hoje? Nós vamos falar da tibieza espiritual. Já ouviram falar da tibieza? Não? Pois vamos falar da tibieza. Assim como aqui temos o médico, né? Assim como a febre, claro que eu não vou ficar agora falando de algo que não é o meu campo, mas aqui temos um médico aqui conosco. Não é verdade que a febre é algo que nos mostra que alguma coisa está errada no nosso corpo. Algo está errado. Uma bactéria, um vírus. A febre vem nos mostrar, quando a pessoa está com febre, que o nosso corpo não está bem. É a mesma coisa a tibieza. A tibieza vem mostrar que na nossa vida espiritual alguma coisa não está bem. Alguma coisa está faltando. Eu estou realmente doente na vida espiritual, que está me deixando deitado, paralisado. Olha só, a tibieza é aquilo que me paralisa. Tem algo na minha vida espiritual que está me deixando de cama, que eu já não tenho mais vontade de rezar, não gosto mais das coisas de Deus, ou, né, posso diminuir essa vontade, e também na caridade. E a pessoa diz: bah, mas eu não era assim. Eu rezava mais, certo? Eu rezava mais. Bah, eu ajudava mais na minha comunidade. Eu tinha esse dinamismo de caridade, de me importar com os outros, e agora não, agora já não sinto. Então, a tibieza. Vamos então pegar o catecismo da Igreja Católica, certo? Número 2094, esse númerozinho que temos do lado, né? 2094, que quando fala da caridade, fala daquilo que nos impede de viver o amor a Deus e ao próximo. E quando fala da tibieza, nos dá a definição. Olha só. A tibieza é uma hesitação ou uma negligência em responder ao amor divino, podendo implicar a recusa de se entregar ao dinamismo da caridade. Essa negligência que nos paralisa. O que é negligência? É falta de cuidado. É falta de cuidado. Não cuidamos. É como quando eu tenho um jardim, certo? Florido, tá bonito, e eu paro de cuidar. O que acontece? Morre, nasce capim, vai sufocando e pouco a pouco, né, o jardim tá aquela feiura. Por falta de cuidado. A negligência é falta de atenção. Eu já não cuido como eu cuidava antes. Isso é a tibieza espiritual. Só que é o seguinte, a gente tem que saber um pouco, né, separar as coisas. Padre Diego, eu rezo, continuo fazendo tudo aquilo que eu fazia, mas eu já não sinto aquela alegria, aquela emoção. Então eu sou uma pessoa tíbia. Eu tenho a tibieza? Não necessariamente. Tem aquilo que chamamos, que na verdade os santos falam que é a noite escura. Certo? A noite escura da alma não é tibieza.
Padre, o que é noite escura? Noite escura é aquele momento na nossa vida, certo? E na vida dos grandes santos, como Madre Teresa de Calcutá, São João da Cruz, fala muito na noite escura, que Deus se esconde. É como se escondesse da alma da pessoa e a pessoa não sente mais Deus. Diz que é a maior prova que uma pessoa pode ter. É a noite escura. Por isso os grandes santos passaram por esse momento. Certo? Mas por que, Padre? Por que Deus se esconde? Justamente para provar o nosso amor. Ah, mas então Deus não é bom. Claro que é bom. Ele está querendo renovar o nosso amor, purificar para que seja um amor verdadeiro. Por quê? Porque quando eu faço as coisas para ajudar o próximo, quando eu rezo, isso não estou dizendo que está errado, né? Mas eu sinto uma emoção, eu me sinto feliz, é fácil. Sim ou não? É fácil rezar, é fácil ajudar quando eu sinto, ou quando alguém me agradece, ou quando eu sinto a presença de Deus, ou os milagres. Mas aí Deus se retira, como é difícil a gente rezar quando não tem vontade. Quando a gente tem provações na vida, parece que a gente reza e acontecem coisas contrárias daquilo que a gente gostaria. Como é difícil a gente se manter firme na amizade com Deus. A primeira coisa, aonde está Deus? Deus me abandonou. Deus não existe. Então, para algumas pessoas, tem esse momento que Deus se retira para que a pessoa possa amar a Deus e ao próximo sem sentir nada em troca. É um amor puro. Não é um amor que busca recompensa. Olha só. Mas isso aí, né, se chama noite escura, são provações. A tibieza é uma outra coisa. Que eu vou falar daqui um pouquinho. Já falei alguma coisa, mas eu vou. A tibieza é outra coisa. Certo? Então a pessoa faz o bem, ajuda e tal, como a Madre Teresa de Calcutá, que conta no livro da direção espiritual, que os últimos, não sei, 15, 20 anos da vida dela, ela não sentia mais nada. Isso é noite escura. Ela continuou ajudando as pessoas, ainda mais do que ela fazia antes. Ela continuava rezando, ela continuava, mas tinha aquela secura espiritual. Uma purificação no amor. Também não é uma revolta, a tibieza. Por exemplo, morreu alguém querido, ou me aconteceu alguma coisa ruim, aí eu já me revoltei e já esqueci de Deus. Acontece, uma revolta. E aí eu pego, Deus não existe porque me aconteceu isso. E se existir, eu não quero mais falar com ele. E aí eu já não cuido mais do jardim espiritual, porque eu me revolto. Isso não é tibieza, isso é uma revolta. Certo? Também não é paixão. Né? Como me apaixonei, não sei o que, né? Como aquela pessoa que larga o marido, larga a esposa, larga os filhos, se apaixona, sabe? Larga tudo por uma paixão e para viver aquela paixão abandona até a fé, porque a fé fala que não pode fazer aquilo, entendeu? Então abandona. Isso também não é tibieza. Isso é aquela paixão que cega, né, a nossa inteligência e cega a nossa fé e cega tudo. Isso destrói. É uma outra coisa. Certo? Também não é aquele que nunca teve um jardim bonito. Em outras palavras, nunca conheceu a Deus. Pode ser aquela pessoa de tradição, né? Porque a minha família era católica, porque tal. Então nunca teve uma experiência realmente de Deus. Então ele viveu sempre as regras, os mandamentos, mas não o amor. Então chega um momento que ele pode se cansar, sabe? Ele se cansa daquilo. Então falta nele uma experiência de Deus. Ele nunca teve o jardim. Então ele não pode perder o que ele não teve. Então a gente tem que rezar por essa pessoa, ou a pessoa diz, eu quero, Senhor, te conhecer, e tem que fazer a experiência de Deus. Então, Padre Diego, a tibieza. A tibieza é aquilo que até a gente estava comentando do jardim, estava florido, mas eu comecei a relaxar. De repente, um exemplo, eu rezava o terço todo dia, vamos supor, eu ia na missa todo dia, eu ajudava como voluntário ou voluntária num projeto,
Aí, de repente, mas por que eu vou rezar o terço? Ah, não, tá bom ir na missa todo dia, tá bom? E deixo de rezar o terço. Depois para que eu vou na missa todo dia? Eu vou na missa uma vez por semana ou tal, e deixo de ir na missa. Aí depois no final, agora, hoje tá frio também, esse domingo, não vou. A pessoa vai relaxando. Então ela tem um jardim, ela tá, aí já não tem mais nem vontade mais, né, de ajudar os outros. Então para que eu vou? Eu vou fazer outra coisa, eu vou assistir TV, para que eu vou fazer parte daquele projeto? Então a pessoa vai relaxando, ela vai deixando de cuidar. Todo mundo já passou por isso, em algum momento da vida. É relaxamento, a tibieza, a água está quente e começa a ficar morna. Certo? E a gente diz, hoje não, amanhã. Certo? E vai deixando passar. Começa a rezar menos, começa a andar com amizades mais superficiais, aí começa a ter vergonha da fé, ou me convido para outras coisas, eu sei que melhor não, mas acabo indo. Tem também que nos diz as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aí, de repente, eu começo a olhar coisas superficiais na televisão, às vezes a pornografia, e pouco a pouco aquilo vai esfriando a minha alma. Então não é Deus que se afasta de mim, sou eu que me afasto de Deus e vou deixando as coisas. Paro de rezar, paro de ajudar. Então, Padre Diego, o que fazer? Primeira coisa, o exame de consciência, certo? Quando eu vejo que já não sinto mais vontade de fazer nada daquilo que me pede Deus e não sinto vontade de fazer as coisas de Deus. Então eu tenho que parar. Por que está acontecendo? Eu estou tendo essa dificuldade por quê? Fazer um exame de consciência. Eu cometi algum pecado? Pecado grave, um pecado mortal? Tem uma matéria grave, que tem algo ruim? Ou simplesmente eu fui cometendo pecados leves, mas eu fui me acostumando com esses pecados leves. É como uma casa. Entra uma sujeira, é só um pó. Eu vou limpar depois. Depois, né, mais uma sujeira. Pouca coisa, mas eu vou deixando acumular. E de repente aquela casa ficou suja. Então eu começo a permitir na minha vida vários pecados. Várias coisas que vão contra Deus e contra o próximo. Eu me acostumo a falar palavrões, me acostumo a fazer isso aqui, falar bobagem. Sabe, eu vou fazendo pequenos pecados. Ou posso fazer grandes pecados também. É só pegar os 10 mandamentos. Na verdade, fazer alguma coisa contra os 10 mandamentos. Bom, então eu tenho que parar e fazer um exame de consciência. Então, se são pecados, bom, eu vou me confessar. Eu vou vou limpar minha alma. Aquelas amizades não estão me ajudando. Bom, então, vou deixá-las. Eu deixei de rezar. Então, minha vida espiritual é uma bagunça. Sabe, tem dias que eu rezo um monte, tem dias que eu não rezo nada, depois eu já não rezo nada, passa um mês. Quando foi a última vez que eu fiz um retiro espiritual? Lá, quando eu tinha 15 anos, eu nunca mais fiz retiro. As minhas leituras como estão. Então eu vou afrouxando, eu vou descuidando. E o meu jardim espiritual vai morrendo. Então, nessa passagem, certo? Nos mostra da febre, que fez com que a sogra de Pedro ficasse de cama. E assim que Jesus curou ela se pôs a servir. Então, peçamos para Jesus que cure
se caso eu esteja nesse estado. E que eu possa entrar de novo nesse dinamismo da caridade e do amor. Voltar a ser de novo. Mas, Padre Diego, minha vida está uma maravilha. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. E como diz São Paulo, quem está de pé, cuidado para não cair. Então é importante sempre revisar a vida. A confissão frequente, um pequeno exame de consciência a cada dia, certo? Colocar bases sólidas na minha vida espiritual, na oração, que isso aí é uma prevenção, certo? Para não cair nesse estado. Que, queridos irmãos e irmãs, é o pior estado que pode acontecer. Ângelo, me passa aqui o meu celular, que eu vou ler aqui para vocês, certo? Aquilo que... Vamos ver se está aqui. Aquilo que Santa Teresa d'Ávila falou sobre a tibieza. Sabe que ela era freira já, e ela vivia uma vida tíbia. Né? A conversão foi depois que ela já era freira. E olha só o que ela escreve. Ela diz assim, cito Santa Teresa d'Ávila. Passei nesse mar tempestuoso quase 20 anos. Está falando agora da tibieza, não está falando da noite escura. A noite escura ela passou depois da conversão dela. Ora caindo, ora levantando. Mas me levantava mal, pois tornava a cair. Tinha tão pouca perfeição que, por assim dizer, nenhuma conta fazia de pecados veniais. Se temia os mortais, não era a ponto de me afastar dos perigos. Sei dizer que é uma das vidas mais penosas que se possa imaginar. Nem me alegrava em Deus, nem achava felicidade no mundo. Em meio aos contentamentos mundanos, a lembrança do que devia a Deus me atormentava. Quando estava com Deus, perturbavam-me as afeições do mundo. Santa Teresa d'Ávila. Olha só. Quer dizer, se acostumou com os pecados veniais, os pecados mortais, ela ia sempre até o abismo e voltava, sabe? Quando a gente sabe que não pode fazer uma coisa, a gente vai até um pouquinho e volta. E ela diz, que vida penosa. Quando estava com Deus, pensava nas coisas do mundo. Quando estava no mundo, né? Sentia a saudade de Deus. Então, tíbio, não é quente nem frio, morno. Uma pessoa morna, certo? Que se esqueceu de Deus. Pois, queridos irmãos e irmãs, terminamos aqui. Então, eu vou deixar, né, aqui nos comentários no Facebook um questionário, certo? São 14 perguntas de exame de consciência sobre tibieza, para ver como está o estado da minha alma. E depois eu vou deixar dicas de propósitos para a semana. Eu coloquei aqui 4 dicas. Pode escolher uma só, para que essa palavra, né, atue na sua vida durante essa semana. E nós que estamos aqui agora, a gente vai seguir, eu vou desligar, então vou deixar esse momento para perguntas, e depois vamos fazer essa dinâmica. A gente vai dividir aqui, né, em equipes e vamos organizar os propósitos, etc., para a semana. E nos vemos na próxima segunda-feira, às 20h. Que assim seja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e uma boa noite. Certo?